Antes de orarmos, pare por um momento. Existe um trono dentro de cada coração humano e algo sempre está tentando se sentar nele. Se não é Deus, será outra coisa. E o mais perigoso é que você pode nem perceber quando a substituição acontece. Porque idolatria raramente começa de forma dramática. Ela começa silenciosa. Um pequeno apego, uma prioridade deslocada, um desejo que cresce demais, uma preocupação que ocupa espaço excessivo. Um ídolo não é apenas uma estátua. Um ídolo é qualquer coisa que ocupa no seu coração o lugar que pertence somente a Deus. No passado, as pessoas esculpiam imagens de madeira e pedra. Elas se curvavam diante do que suas próprias mãos criaram. Hoje, a idolatria não desapareceu. Ela apenas trocou de roupa. Agora ela vive dentro da mente, dentro das prioridades, dentro das emoções. E os ídolos modernos são mais difíceis de detectar, porque muitos parecem bons. Sucesso não é pecado. Relacionamentos não são pecado. Trabalho não é pecado. Segurança não é pecado. Mas quando qualquer uma dessas coisas se torna sua fonte principal de identidade, sua fonte principal de segurança, sua fonte principal de valor, ela se torna um trono e só existe espaço para um rei. O ídolo é aquilo que você procura primeiro quando está estressado. É aquilo que você teme perder mais do que teme perder intimidade com Deus. É aquilo que pode mudar seu humor em segundos. É aquilo que ocupa sua mente quando você acorda e quando você deita. O que domina seus pensamentos revela quem governa seu coração. Deus disse claramente em Êxodo 23, "Não terás outros deuses diante de mim." Ele não disse isso porque é inseguro. Ele disse isso porque sabe que ídolos sempre cobram mais do que entregam. Eles prometem satisfação, mas deixam vazio. Prometem controle, mas aumentam ansiedade. Prometem paz, mas produzem inquietação constante. Seja honesto agora. O que tem ocupado mais espaço na sua mente do que Deus? Seu futuro? Sua imagem? Sua conta bancária? Uma pessoa? Um relacionamento que você não quer perder? Uma ambição que você não consegue soltar? Um hábito secreto que você continua alimentando? O problema do ídolo não é apenas o que ele faz, é o que ele substitui. Jonas 2:8 diz algo assustador. Aqueles que se apegam a ídolos inúteis abandonam o amor que lhes poderia ser dado. Perceba, não diz que Deus deixou de amar. Diz que o coração, cheio de ídolos, deixa de receber. Deus chama, mas as mãos estão ocupadas. Deus oferece, mas o coração está cheio. Deus quer reinar, mas o trono está dividido. E vida com dois mestres é vida dividida. Jesus foi claro em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Quando dois competem dentro de você, nasce conflito. Você ora, mas negocia. Você adora, mas mantém reservas. Você diz que ama a Deus, mas teme perder seu ídolo. Essa tensão interna rouba sua paz, porque você foi criado para um só governo. Talvez o Espírito Santo esteja tocando algo específico agora, algo que você justificou, algo que você chamou de normal, algo que você disse, não é tão sério assim. Mas silenciosamente, isso tem diminuído sua fome espiritual, diminuído seu desejo pela palavra, diminuído sua sensibilidade à presença de Deus. Idolatria não começa com rebelião aberta, começa com distração. E distração constante se torna devoção silenciosa.
O Salmo 16:11 diz: na tua presença há plenitude de alegria. Plenitude. Mas ídolos nunca dão plenitude. Eles dão picos momentâneos seguidos de vazio. E o pior, depois que você os busca, eles ainda te acusam. Eles drenam você e depois fazem você se sentir culpado por estar vazio. Isso é cruel. E Deus não quer que você viva assim. Ele não quer apenas parte do seu coração. Ele quer o trono, não um canto, não um horário, não um ritual. O trono. Porque quando Deus está no trono, as outras coisas encontram lugar correto. Relacionamentos deixam de ser obsessão. Dinheiro deixa de ser segurança. Sucesso deixa de ser identidade. Conforto deixa de ser fuga. Tudo volta à proporção certa. Hoje é um chamado. Não apenas para amar mais a Deus, mas para remover o que tomou o lugar dele. Na próxima parte, vamos orar. E essa oração será uma oração de derrubar altares. Antes que este dia avance, antes que distrações tomem espaço, antes que preocupações ocupem sua mente, antes que o mundo tente novamente competir pela sua atenção. Vamos parar. Respire fundo. Este não é um momento comum. É um momento de trono. Pai Celestial, eu venho diante de Ti com reverência, não como alguém que quer apenas sentir algo, mas como alguém que quer entregar tudo. Hoje eu reconheço que há um trono dentro do meu coração e algo sempre está tentando se sentar nele. Senhor, eu confesso que em muitos momentos não foste Tu quem governou minhas reações, não foste Tu quem governou minhas emoções, não foste Tu quem governou minhas prioridades. Houve dias em que o medo se sentou no trono. Houve dias em que a ansiedade reinou. Houve dias em que o orgulho decidiu por mim. Houve dias em que o desejo de controle falou mais alto que a fé. E talvez eu nem tenha percebido quando isso começou. Foi sutil, foi gradual, foi quase invisível. Mas eu senti as consequências. Perdi paz, perdi sensibilidade espiritual, perdi alegria verdadeira. Porque quando algo menor governa, a alma sofre. Senhor, eu não quero mais viver governado por substitutos. Eu não quero mais negociar com ídolos. Eu não quero dividir o trono. Hoje eu peço, toma novamente o trono do meu coração, não apenas como Salvador, mas como Rei. Reina sobre meus pensamentos quando ninguém vê. Reina sobre minhas decisões quando ninguém me influencia. Reina sobre meus desejos quando ninguém está por perto. Reina sobre minhas emoções quando eu sou ferido. Reina sobre minhas palavras quando eu sou provocado. Reina sobre minhas escolhas quando a tentação aparece. Espírito Santo, começa agora a expor o que eu tenho protegido. Se existe um ídolo chamado aprovação, revela. Se existe um ídolo chamado conforto, revela. Se existe um ídolo chamado dinheiro, revela. Se existe um ídolo chamado imagem, revela. Se existe um ídolo chamado relacionamento desordenado, revela. Se existe um ídolo chamado pecado secreto, revela. Eu não quero proteger o que está me afastando de Ti. Eu não quero justificar o que está enfraquecendo minha fé. Eu não quero chamar de normal aquilo que está endurecendo meu coração. Pai, perdoa-me por ter dado meu melhor tempo a coisas passageiras. Perdoa-me por ter corrido primeiro para distrações antes de correr para a Tua presença. Perdoa-me por ter buscado conforto em hábitos que me afastam de Ti. Perdoa-me por ter confiado mais em estratégias do que em oração. Perdoa-me por dizer que Tu és Senhor e agir como se eu fosse. Hoje,
Eu escolho derrubar altares invisíveis. Eu escolho remover tronos falsos. Eu escolho quebrar acordos silenciosos com o pecado. Eu renuncio ao controle excessivo. Eu renuncio à necessidade constante de validação. Eu renuncio ao medo de perder aquilo que não pode me salvar. Eu renuncio ao apego que compete com tua presença. Senhor Jesus, tu és o único Rei legítimo. Tu não divides governo. Tu não compartilhas autoridade. Tu és digno de tudo. Então hoje eu te entrego o centro. Não apenas o que é conveniente, mas o que dói. Não apenas o que é visível, mas o que é secreto. Não apenas o que é público, mas o que é íntimo. Pai, ensina-me a desfrutar o que tu me dás sem transformar em idolatria. Ensina-me a amar pessoas sem depender delas para definir meu valor. Ensina-me a trabalhar sem deixar que o trabalho se torne meu Deus. Ensina-me a descansar sem fazer do conforto um refúgio maior que tua presença. Ensina-me a prosperar sem confiar na prosperidade. Ensina-me a sonhar sem colocar o sonho acima de ti. Coloca ordem no meu interior. Alinha meus afetos. Reorganiza minhas prioridades. Purifica minhas intenções. Se minha fome espiritual diminuiu, reacende. Se minha oração ficou superficial, aprofunda. Se minha adoração ficou mecânica, renova. Se minha consciência ficou anestesiada, desperta. Eu não quero uma fé morna. Eu não quero uma devoção dividida. Eu não quero um cristianismo confortável. Eu quero Cristo no trono. Senhor, se o medo tenta voltar ao trono, lembra-me de quem reina. Se a ansiedade tenta dominar meus pensamentos, lembra-me de quem governa o futuro. Se o orgulho tenta se levantar, humilha-me em amor. Se a tentação tenta se instalar, fortalece-me pelo teu espírito. Quando meu coração começar a se inclinar para algo menor, chama-me de volta rapidamente. Não me deixes endurecer. Não me deixes me acostumar com a distância. Não me deixes viver sem perceber que estou longe. Ai, eu declaro agora, Jesus é Senhor do meu coração. Jesus é Senhor da minha mente. Jesus é Senhor das minhas emoções. Jesus é Senhor das minhas finanças. Jesus é Senhor dos meus relacionamentos. Jesus é Senhor dos meus sonhos. Jesus é Senhor do meu futuro. Nada ocupa esse lugar, nada substitui esse lugar, nada compete com esse lugar. Pausa final longa. Hoje eu escolho novamente. Eu removo substitutos, eu derrubo ídolos, eu entrego o trono. Reina, Senhor, reina sem resistência, reina sem negociação, reina sem divisão. Meu coração te pertence. Em nome de Jesus, amém.